Maio é tradicionalmente um mês de mobilização pela segurança no trânsito, o chamado Maio Amarelo. E nesse ano de 2026, esse período ganha um peso ainda maior aqui no estado de São Paulo. O governo estadual lançou recentemente o Plano de Segurança Viária, que estabelece metas claras para reduzir as mortes no trânsito até 2030. Sobre esse assunto, Manhã Bandeirantes conversa neste momento com a Roberta Mantovani, diretora de segurança do Detran. Roberta, muito bom dia, é um prazer recebê-la aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Muito bom dia, é um prazer estar aqui com vocês, com todos os ouvintes, falando sobre um tema tão importante, que é a segurança no trânsito e que é a necessidade de protegermos a vida de todos nós quando estamos circulando pelo estado. Como é que a campanha Maio Amarelo de 2026 está diretamente ligada ao Plano de Segurança Viária? O Maio Amarelo esse ano traz um tema bastante instigador e importante, que no trânsito enxergar o outro é salvar vidas. E o Plano de Segurança Viária do Estado, ele permite que a gente passe de uma ação, de mobilização para ação. Ele estrutura uma série de processos, de projetos, articula várias atividades com vários órgãos, envolvendo os órgãos estaduais, envolvendo os municípios, para que a gente amplie a rede de proteção para todos que estão em trânsito no estado de São Paulo. A gente sabe que é um tema desafiador, que requer uma articulação intersetorial, multissetorial muito importante e que requer a mobilização de toda a sociedade. Então, o plano nos ajuda a colocar essa estrutura e essa rede em funcionamento, estabelecendo as ações que nós devemos fazer e olhando para fatores de risco e olhando para públicos que estão vulneráveis. Então, ele permite que a gente não só articule e avance naquilo que a gente já realiza, né, e qualifique sempre mais o que a gente realiza, mas também que a gente crie cada vez mais possibilidades de participação de toda a sociedade nesse tema que é tão importante para todo mundo. Roberta, o Plano de Segurança Viária, ele fala em reduzir pela metade as mortes no trânsito até 2030. De que maneira? A gente traz um plano que traz vários eixos de atuação. Esses eixos de atuação, eles estão baseados em educação, comunicação, fiscalização, engenharia viária, gestão de dados, gestão da segurança viária, né? Então, articulação intersetorial e monitoramento. E ele traz transversalizado uma série de outros elementos que são importantes, como o alinhamento com o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito e a gestão dos fatores de risco no trânsito. Então, o nosso propósito e o nosso planejamento, ele vem articulado com a estruturação dessas ações de forma a ir construindo essas camadas de proteção e estruturando os projetos e as atividades nesse sentido, realizando ações de educação para o trânsito nas escolas, campanhas educativas, fiscalizações dos fatores de riscos, apoios aos municípios com os seus projetos de engenharia viária, como, por exemplo, o programa Respeito à Vida, que está em andamento nesse momento, né, em que o governo do estado, por intermédio desse programa, apoia os municípios na realização de projetos de engenharia viária. Então, todos esses processos baseados em dados e evidências e monitorados por meio do Infociga. Os dados dos trabalhos realizados desde o lançamento do plano já mostram uma redução da violência no trânsito, de casos de morte aqui no estado de São Paulo? A gente vem trabalhando com a segurança viária no estado de São Paulo nos últimos anos, articulando e estruturando o sistema estadual de trânsito. O ano passado nós fizemos um grande diagnóstico da capacidade de gestão de segurança viária dos municípios e muitas ações elas começam a trazer resultados para a gente conter, né, o número de sinistros de trânsito e começar a reduzir esse número. É uma ação que ela não pode parar, né? Nenhuma morte é aceitável, essa é a nossa premissa. Então, o propósito é que,
com o uso do plano, nós mantenhamos as ações permanentemente realizadas, monitoremos essas ações. Se a gente identificar que em algum momento um ou outro índice começa a aumentar ou se modificar, que a gente possa atuar e planejar as intervenções necessárias para que a gente vá reduzindo, né, e salve vidas no trânsito. Esse é o principal propósito. Nós estamos conversando nesta manhã de quinta-feira com a Roberta Mantovani, diretora de segurança do Detran, sobre o Maio Amarelo, a campanha de conscientização nesse mês, e também sobre o plano de segurança viária que, claro, que em meio à campanha do Maio Amarelo, ganha mais visibilidade também. Agora, claro, Roberta, isso depende de cada motorista, isso também depende para a segurança no trânsito, que cada um faça a sua parte. Hoje, quais são os comportamentos que mais colocam as vidas em risco no trânsito aqui no estado de São Paulo? Como a gente conversou anteriormente, a gente trata como um sistema, né? E uma parte desse sistema é o comportamento humano. Então, a gente tem lá a educação, a comunicação, a fiscalização, a engenharia viária, o monitoramento dos dados e o comportamento de todos no trânsito. Existem alguns fatores que são fatores de riscos que ou eles agravam o resultado dos sinistros ou fazem com que ele aconteça, né? Aumentam a possibilidade de que o sinistro aconteça e ele seja grave. O primeiro deles a ser destacado é a velocidade. A velocidade, quanto maior a velocidade, maior a possibilidade da ocorrência de um sinistro, né, de uma colisão ou de um atropelamento, e maior a gravidade. O nosso corpo é muito frágil e não aguenta grandes impactos. Além da velocidade, a combinação de álcool e direção, que tira a capacidade das pessoas que estão em trânsito de reagir numa situação de risco, né? O álcool ou as substâncias psicoativas afetam a nossa capacidade de reação, a nossa capacidade de tomada de decisão, né? E diminui os nossos reflexos. A outra questão é o uso do celular, né, combinado com o trânsito. Então, usar o celular caminhando ou conduzindo algum veículo tira completamente a atenção, é um dos principais fatores de distração no trânsito e que fazem também com que a gente não reaja ou não perceba uma situação de perigo ao transitar. E, por fim, o uso dos equipamentos de proteção, que no caso de uma colisão, né, no caso de acontecer um evento de trânsito, ele vai proteger o corpo humano. Então, o capacete usado pelo motociclista em bom estado, bem afivelado, adequado ao tamanho da cabeça, com viseira fechada, é fundamental para o motociclista e para o passageiro. O uso do cinto de segurança no banco dianteiro e traseiro e dos equipamentos de proteção no transporte de crianças também é fundamental para proteger a vida no caso da ocorrência de uma colisão. Já que você tocou no assunto de motociclistas, a gente quase toda semana não, mas pelo menos a cada 15 dias a gente noticia aqui ações que são feitas para distribuição de antenas corta-pipas, seja por parte da Secretaria Municipal aqui em Campinas, em parceria com concessionárias que administram rodovias ou mesmo ações do estado de São Paulo. E ainda assim nós temos muitos casos de pessoas que, ao estarem trafegando com uma motocicleta e terem contato com uma linha Concerol, uma linha chilena, acabam se ferindo e tivemos no ano passado casos, infelizmente, que chegaram à morte. Qual a importância do motociclista entender que aquele equipamento que na loja custa às vezes R$20 e que em tantas ações ele é distribuído gratuitamente, aquela anteninha pode salvar a vida de um motociclista? Olha, é importante você trazer essa informação. A antena corta-pipa, ela é um item obrigatório para o motociclista profissional e um item extremamente recomendável para todos os motociclistas, né? Para os motociclistas comuns. Então, é muito importante o motociclista se atentar e é muito importante também a sociedade perceber
o perigo do uso do cerol, né? Então, acho que aí tem uma discussão importante entre o motociclista se proteger e usar um equipamento que é importante, mas a sociedade também se educar e entender o perigo do uso do cerol quando o motociclista se depara com o fio com o uso do cerol. Então, são essas duas questões importantes. E aí eu queria aproveitar a sua fala para destacar a importância do trabalho que vem sendo feito em Campinas, no sentido de ter um plano de segurança viária e de estruturar ações de segurança viária, né? A gente, quando observa, por exemplo, o Infociga, vê que a cidade tem reduzido os óbitos, né? Tem aumentado a proteção aos seus cidadãos, né? E é a prova de que quando a gente estrutura os processos em planos, né, a gente fortalece o aspecto da segurança viária e a gente mobiliza e traz a sociedade a participar e ver resultados concretos na proteção à vida. Então, eu queria aproveitar a tua pergunta para destacar essa questão, né, e trazer a importância dessa mobilização e do movimento Maio Amarelo e da construção de planos e projetos que, de fato, façam resultado para a vida do cidadão quando ele está circulando. Para a gente finalizar, Roberta, quem quiser acompanhar um pouco mais sobre as ações do Detran, do governo do estado, conhecer esse plano que tem a meta usada para até 2030, o plano de segurança viária reduzindo as mortes no trânsito pela metade, como é que pode ter contato com esse material? Como é que pode acessar pelas páginas do Detran, redes sociais? Isso está disponível? Isso mesmo, a gente tem feito agora, durante o Maio Amarelo, a gente tem feito uma série de publicações, né, que falam sobre o plano, sobre os principais conceitos dele. Todas as nossas superintendências e todas as concessionárias todas as agências, né, que atuam com o trânsito no estado, estão articulando ações, né, relacionadas ao plano. Por intermédio do portal do Detran é possível acessar o plano na página da segurança viária e também na página do CETRAN e do SISTRAN, que é do Sistema Estadual de Trânsito. O plano está lá publicado com o PDF, né? O formato digital do plano está lá disponível para que todas as pessoas possam ver e conhecer o plano e principalmente participar. Fica aí o convite, né, para que todos participem e atuem aí para uma segurança maior no trânsito no estado. Nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes com a Roberta Mantovani, diretora de segurança do Detran, Departamento Estadual de Trânsito, falando sobre as ações do Maio Amarelo, mês voltado à conscientização no trânsito e a diminuição do número de mortes, vítimas em geral, no trânsito do estado de São Paulo. Roberta, muito obrigado pela sua atenção, um prazer recebê-la aqui no nosso Manhã Bandeirantes, espaço sempre aberto na Rádio Bandeirantes Campinas para falarmos de um assunto tão importante. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pela oportunidade de falar de um tema tão importante.